Olá, vamos para mais um vídeo. Eu quero falar hoje sobre um tema que ele é sempre um tema recorrente. E ontem, assistindo as notícias para saber como é que foi a economia, como é que foi a bolsa, enfim, me atualizando, e ao mesmo tempo surgiu então lá a notícia de que 80% das famílias brasileiras estavam endividadas. Bom, é mais uma notícia que se repete, então varia um pouquinho o percentual, é 80, é 70, enfim, é um número muito alto. E com isso veio a ideia de fazer esse vídeo hoje para reforçar outros vídeos que eu já tenho aí. Inclusive, no momento, a minha filha ficou chocada e comentou: pai, por que você não faz um vídeo para falar sobre isso? Já fiz vários, né, mas este vale a pena porque está muito atual esse momento, e em termos que a gente ainda está sob o efeito de um reflexo ainda atrasado de recuperação em termos da pandemia, etc. Né? Bom, então vamos lá. Vamos falar nesse vídeo sobre 6 pontos, e guarde você aí o 6º ponto, que eu vou ensinar como sair de dívida se você tiver essa situação com você. Mas no meio disso, todos esses pontos que eu vou falar aqui, são 6, tá? Eles têm a ver com a minha experiência pessoal, em situações em que eu tive que resolver problema de dívidas algumas não planejadas, outras planejadas, enfim. Mas hoje eu resolvi, e nesse momento, já há alguns anos, a ver que, embora existam dívidas boas, as dívidas, de modo geral, são negativas, são ruins. Então, de preferência, não faça. Você vai ver em cada um dos pontos que eu vou falar quando se faz a dívida, quando se pode se fazer e como é que se pensa sobre isso. Tá? Então, a ideia é não pensar em dívida. Eu sei que quando se dá com problema, isso não é fácil, mas eu também vou falar sobre isso, tá bom? Bom, me estendi um pouquinho nisso, mas é muito importante essa introdução. Antes de você ainda ir direto para o tema que eu vou falar, eu te peço então, se você não é inscrito no canal, te inscreve aí, dá o seu like, comente, compartilhe, também me siga no Instagram e aproveita e conheça o meu curso de finanças, que tem tudo que você precisa para ter a organização financeira que leva à riqueza e onde a dívida ela é abolida, onde ela não faz parte, e ensino também em detalhes como você sair de uma situação de dívida indesejada, tá bom? Ok? Então vamos lá. Bom, o que isto representa então em termos de primeiros passos? O primeiro deles tem a ver com hábitos. Então, o hábito de controlar os seus gastos é uma forma de você se blindar de fazer dívidas. E isso tem a ver com comportamento, tem a ver com a forma como é feito as compras, como se faz então o controle daquilo que é gasto no dia a dia. Bom, então, uma dica aí. Os 3 sims antes de comprar. Você precisa, tá? Segundo, você tem o dinheiro para comprar. E terceiro, precisa ser agora? São 3 perguntas. Se essas 3 perguntas a resposta for sim, então você pode ir adiante, você está comprando de uma forma adequada. Ok? Bom, e outra coisa também é que se você quiser associar a isto para reforçar a ideia de controle, é ter e não faz nenhum controle de gasto, não sabe para onde vai, não tem orçamento ainda, tá? A partir de agora você já tem as dicas aqui, tá? Ou em outros vídeos, nos ensinamentos que eu faço. Você anota por 30 dias. Eu sei que essa recomendação é bastante comum, você já ouviu, mas enfim, não basta nós sabermos, nós temos que praticar. O nosso cérebro só responde quando nós praticamos. Não adianta ter informação, ter conhecimento, se isso não é usado. É, na verdade, uma perda de tempo. Então, assim, se você não tem esse controle e você tem uma dificuldade de saber onde é que está indo o dinheiro, faça um controle por 30 dias. Todos os dias anote. Você vai ver que no final de 30 dias você vai estar diferente. Bom, então essa é a primeira coisa, ou seja, controlar os gastos. O segundo ponto fundamental é você ter o hábito e o prazer de economizar. Ou seja, se você conseguir desenvolver essa ideia de que o dinheiro não gasto em coisas não necessárias é um dinheiro ganho, ou seja, não gasto é um dinheiro ganho, é como se estivesse no seu bolso. Então, até pode exercitar de forma prática. Pega essa parte que você economizou, transforme em dinheiro e guarde. E veja quanto que isso representa. Aos poucos você cria, então, o hábito de economizar. Então, tem 2 hábitos aqui.
o de controlar os gastos e de economizar. A terceira coisa que tem que ser sempre repetida é a reserva de emergência. Se você tem reserva de emergência, é aquela reserva que você criou, né, que corresponde a um X períodos de meses que você representa os seus gastos, por exemplo, 6 meses para algumas pessoas, 12 meses para outras pessoas, você tem esse valor lá, que se você precisar, você vai retirar para situações de emergência e depois você repõe. Então, essa é a terceira coisa. A quarta coisa, a quarta lei ou a quarta dica, enfim, é ter metas. Se você não tem metas para os próximos meses, para o futuro, essa visão de futuro, você tem o risco de ser seduzido para gastar o seu dinheiro com as coisas do presente apenas. Tá? Quando você tem meta, você tem, na verdade, um compromisso. Quando você pensa nas metas, nos seus objetivos, por exemplo, se você não tem, tá? Nessa ideia, nesse quarto ponto, ter metas, ter objetivos, sentir uma situação futura como já existindo, enfim. Se você não tem, faça um exercício agora, escreva numa folha, tá? Os próximos 12 meses, o que você deseja, quais são os seus projetos, tá? Você tem uma meta, que você vai guardar o dinheiro para isso. E depois, faça uma outra lista, os próximos 5 anos. O que você visualiza para os próximos 5 anos? E que motive você, que isso não seja, na verdade, uma dor em pensar nisso, porque senão não vai funcionar. E para os próximos 10 anos. Até o momento que você vai criar esse hábito também de ter os seus projetos, que motivem você. Se você não tiver isso, é outro risco e outra dificuldade para você ter o controle das suas contas e não ter dívidas, né? Bom, enfim, agora o quinto passo, ele vai sair um pouco dessa linha mais racional, pragmática, em outra forma de falar, e mais emocional, que é o seguinte: quando você pensa fortemente numa coisa, você está criando, tá? Vou incorporar aqui o Carlos Sampaio Coach, tá? Coach financeiro. Quando você pensa, você está, na verdade, criando coisas, repetindo. Então, se você ficar pensando e sentindo a dívida, a dor do problema, a tendência é que você tenha dificuldades de sair desse sentimento. E isso você está criando, então, a repetição. Você fica no mesmo ponto. Então, trabalhe a solução e você faça com que esse pensamento cotidiano que possa se ter no problema seja eliminado. Por quê? Tem uma razão até científica, que se você buscar, por exemplo, nas explicações hoje de como é que funciona pela física um processo de desfazimento, tá? Não sei se essa palavra existe, desfazimento de um desejo, é você anular ele pensando no problema, pensando na dificuldade, ou seja, você tem uma dívida, você quer sair dela, mas você fica pensando, não tem dinheiro para resolver agora, a situação está crítica. Se ao mesmo tempo que você quer resolver e você ficar pensando dessa forma, você está anulando essa solução. Então, não funciona, tá? Então tá aí uma dica de como pensar, como mudar o comportamento em relação ao problema. Então, não crie mais problema, pense na solução. E por fim, então, aí, como eu falei no início, tá aí a grande dica, que é, vamos fazer um planejamento, planejar sair da situação de dívida. Como é que você vai fazer? Muito simples, tem 2 caminhos. Você, no caso, se é dívidas com banco ou instituições financeiras, você vai fazer um levantamento, uma análise, uma lista de todas das suas dívidas, pelo maior valor da parcela, você escreve isso numa folha e você vai negociar, tá? Sabendo que você precisa, então, diminuir esse valor que hoje sai do seu bolso, pedindo mais prazo com menos juros, tá? Bom, a resposta pode ser sim ou não. Se a resposta for sim, tá? Ótimo, tá resolvido. Se for não, você vai dizer assim, então não vou pagar. E você não paga, e por 6 meses você vai pegar esse dinheiro, vai guardar, e depois de 6 meses você vai procurar fazer a mesma negociação.
Se você continuar com a resposta não, você vai continuar aguardando e por mais de 12 meses você espera até então uma nova negociação. Normalmente você consegue resolver isso com o desconto que você precisa para liquidar e você tem dinheiro disponível para fazer essa liquidação. Bom, se você tem outras dívidas que não sejam com instituições financeiras, você pode fazer então um processo que existe hoje no Serasa, que é o Serasa do Limpa Nome. Enfim, eles fazem um feirão, né? E nesse feirão as empresas que estão lá como suas credoras oferecem descontos bastante generosos, porque muitas vezes não é que o desconto vai ser para eliminar você do compromisso, não. É que o desconto é uma forma de, digamos assim, tirar aqueles juros que são normalmente os juros desproporcionais ao que você realmente comprou, que você usou. Tá? Então, esse é um processo justo, você não está fazendo, digamos, aproveitando de uma situação que foi criada aí. Bom, então tá aí os 6 passos e nós vimos aqui na conclusão, antes de encerrar o vídeo, que nós vimos o hábito, então, a importância do hábito de controlar os gastos, o hábito de economizar, o hábito de ter, então, as suas metas, tá? O reserva de emergência e, por fim, você vibrar na riqueza e não no problema da dívida, vibrar na prosperidade. Isso é fundamental. E o terceiro, faça um plano e vá negociar conforme eu falei aqui, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!